excelente dia para vocês. Sejam muito bem-vindos a essa live, essa série de lives que eu vou fazer aqui sobre a ansiedade. A nossa primeira live a gente vai falar sobre desvendar a ansiedade. Nós vamos começar a desvendar a ansiedade, entender o pensamento ansioso depois, como que funciona a mente ansiosa. E aí depois na outra live a gente vai falar um pouquinho sobre transformar a mente ansiosa. Como é possível isso e se isso é possível. Então, se você não me conhece ainda, eu sou Adriana Ragazzini, eu sou terapeuta já há muito tempo, trabalho com técnicas de terapias complementares e terapias breves e nessa live eu quero falar com você sobre ansiedade, tá? Por que o tema ansiedade? A ansiedade sempre foi para mim um sentimento que dava frio na barriga, calafrios, e eu sempre tive uma mente muito ansiosa, né? Pensamentos ansiosos. Eu sempre, a minha mente nunca parou, nunca conseguiu parar, eu fazia meditações e tal, mas a minha mente sempre continuava ansiosa. E aí, através de um processo, né, com as terapias, com o treinamento, eu consegui treinar a minha mente. Então, por isso, hoje eu venho falar aqui com vocês sobre como isso é possível. E hoje eu consigo silenciar a minha mente. E a melhor coisa que a gente pode fazer na vida da gente é silenciar a mente. O que parece desafiador é até impossível, né, para aquelas pessoas que têm a mente mais ansiosa, que tem aquele turbilhão de pensamentos, né, aqueles pensamentos que não param. Então, se vocês forem entrando, vão falando aí para mim como que é para vocês, né, se vocês também sentem isso, se vocês também sentem os pensamentos de vocês como um turbilhão toda hora, a mente não para, né, a mente fica ativa, é o tempo todo falando com a gente, o tempo todo trazendo coisas, às vezes soluções, mas na maioria das vezes não é isso o que a ansiedade traz, né? Ela traz aqueles pensamentos que a gente vai ver aqui, né, que são pensamentos mais desafiadores, pensamentos que não, né, nos elevam, mas acabam limitando bastante a gente. Então, para a gente começar, né, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto você vai entrando, vamos acalmar um pouco a nossa mente, né? Eu sei que isso parece desafiador, para mim era quando eu falava acalmar a mente, como assim? Mas vamos começar acalmando um pouquinho a nossa mente, respirando um pouquinho, né? A respiração, embora ela não pareça, ela não é uma técnica, mas ela realmente ajuda, ela acalma o nosso sistema nervoso simpático parasimpático, né? E por isso ela traz essa sensação de bem-estar, que parece às vezes muito difícil, tá? Para quem tem a mente ansiosa, mas é possível sim. Então, uma respiração que eu sempre ensino para as pessoas, né? Que você já deve ter ouvido falar, é aquela respiração 4x4, onde você inspira contando até 4, segura um pouquinho o ar, solta o ar lentamente contando até 4 e fica um pouquinho sem ar contando até 4. Para fazer essa respiração, você não precisa nem fechar seus olhos. Você pode fazer em qualquer lugar que você tiver, né? Seja numa fila, seja no trânsito, quando começa a vir já aquela sensação, né, de poxa vida, eu não posso estar aqui, aquela sensação de pressa, que é uma das sensações também da ansiedade, você vai trazendo essa respiração e ela já vai acalmando você. Eu trouxe aqui os meus slides, depois para quem quiser os slides, né, é só você me pedir no inbox que eu mando aqui para vocês. Eu só estou aqui com esses slides porque quando eu começo a falar nesse assunto, eu não paro mais. E aí, às vezes, a minha mente até acaba se perdendo, né? Então, para não acontecer isso, eu trouxe aqui para trazer esse acompanhamento. Então, vamos lá. Quando a gente começa a falar de ansiedade, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Existem algumas pessoas que falam, não, você precisa se livrar da ansiedade, se liberar da ansiedade. Eu vou te dizer uma coisa, não é possível se liberar da ansiedade. Ai, como assim, Adriana? Você não vai falando de ansiedade? É por quê? Porque todos nós somos ansiosos, todo mundo ansioso em menor ou maior grau. Eu sempre falo para os meus clientes, ansiedade é um sentimento que ela sempre vai existir, assim como o medo, né? A gente vai ver aqui que a ansiedade, eu sempre falo que a ansiedade ela é prima irmã do medo, né? E como o medo é uma emoção que ele serve para nossa sobrevivência, a gente sempre vai ter medo de alguma coisa. É importante que a gente sinta medo para a gente sobreviver, não é? Então a ansiedade, em maior ou menor grau, ela sempre vai existir, ela sempre vai estar ali. E aí o que eu falo para as pessoas, que você pode começar a transformar esse pensamento de ansiedade em criatividade. Esse é o pulo do gato, né? Não você se livrar da ansiedade, é você começar a normalizar os seus pensamentos ansiosos para que você comece a transformar essa ansiedade em criatividade. A gente vai ver um pouquinho mais aqui, né, nessa live, ao longo dessa live, como isso funciona. Então,
ela é tão normal, né, quanto respirar e quanto comer. A ansiedade é normal, embora muita gente fale que não, ela faz parte do nosso sistema sim. Quando a gente começa a falar assim, poxa vida, é normal, né, essa normalização já começa a acalmar a gente, porque você fala assim, não sou só eu, né, que tem esse sentimento, todo mundo tem em maior ou menor grau. Como eu falei, no entanto, essa ansiedade ela pode às vezes se tornar desconfortável. A gente pode usar ela tanto a nosso favor quanto contra a gente. Por quê? Quando ela fica desconfortável, quando começa a aparecer aqueles primeiros sintomas, né? Aquelas palpitações, aquele aperto no peito, né? Suor, tem gente que fica suando frio. Eu mesmo, quando tinha muita ansiedade, me dava aquele frio na barriga. Nossa, aqui começava a mexer, e era aquele frio desconfortável na minha barriga. Então, eram esses sentimentos de ansiedade. Vão comentando aí, né, qual o sentimento que vocês têm, né, quando vem aquele sentimento de ansiedade, né? Como eu falei, são vários e vários sentimentos. E esses sentimentos, eles são sentimentos muito, essas sensações, né, não são sentimentos, essas sensações, elas são muito próximas às sensações de medo, aquilo que eu falei. Quando a gente tem medo, o que acontece? O nosso organismo, ele não se prepara para aquela situação. Então, vamos supor, se eu tenho um medo específico de alguma coisa, né, por exemplo, se eu estou andando na rua, aí à noite eu vejo um vulto, o meu organismo ele vai se preparar todo, né, para combater aquele perigo. E aí vem as reações do medo, que é lutar, fugir ou até às vezes paralisar. Então, mas por quê? O nosso sistema ele fala assim, poxa vida, nessa situação é melhor eu paralisar, vai ser melhor para minha sobrevivência. Nessa situação eu consigo fugir, é melhor para minha sobrevivência. E aí ele vai ter toda aquela reação, né? Física, inclusive. Então, o medo ele é uma sensação, um sentimento que ele é bem primitivo, acho que é um dos primeiros sentimentos. E vem muito lá da nossa ancestralidade, né? Quando eles podiam, né? Tinham que fugir, né? Dos perigos, dos predadores. Então, o organismo inteiro se preparava. E assim com a ansiedade também. Então, quando eu sinto, né, uma ansiedade em relação a algo, o meu organismo todo, ele vai se preparar para combater aquilo que eu estou sentindo. Então, isso é produtivo, é importante, por isso que eu falo, né? É normal a gente sentir ansiedade e é até assim importante para a nossa sobrevivência também. Tudo que o nosso organismo quer é nos proteger. Então, por isso que é importante a gente ter, né, esse sentimento e esse combate à ansiedade. Só que o que acontece? O normal também, depois que a situação passe, que o perigo passe, que a gente faça, opa, peraí, então, né? Aquela situação vai se normalizando e o nosso organismo volta ao normal. Mas, né, como hoje em dia existe essa síndrome do pensamento acelerado, todo mundo tem essa ansiedade, o que acaba acontecendo? O nosso organismo ele não volta, ele fica sempre naquela sensação. E isso sim faz mal, e isso sim a gente pode normalizar, né? É exatamente esse o objetivo. A gente começar a usar esse sentimento, essa ansiedade, toda essa preparação do nosso organismo a nosso favor, e não contra nós, né? Por exemplo, roer unhas, né? É um sentimento de pessoas ansiosas, quando a gente fica roendo unhas, bater das pernas, quando a gente fica, né, com aquela inquietação, batendo as pernas. A ansiedade, ela traz uma sensação muito forte de inquietação, eu fico inquieto, né, em relação àquilo lá. Né? Me dá uma sensação assim, poxa vida, e agora, né, o que eu vou fazer? Embora ela pareça um problema específico, a ansiedade, ela é uma série de sentimentos somados, tá? A gente vai ver aqui, no decorrer das lives, né, estou preparando um aulão maravilhoso para vocês também, onde a gente vai tratar vários assuntos sobre ansiedade. Nós vamos fazer vários exercícios super legais, onde você vai começar a aprender a desenvolver essa normalização do pensamento. Tá? Então, ela é uma série de sentimentos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que por exemplo, eu me preocupo com o julgamento das outras pessoas, o que vai acontecer? Eu vou ficar o tempo todo com aquela sensação de inquietação dentro de mim, né, com medo de ser julgado. Por exemplo, eu tô aqui ao vivo falando com vocês, né? Eu poderia muito bem estar pensando, nossa, será que as pessoas vão gostar daquilo que eu tô falando? Será que é interessante isso que eu tô falando? Se eu começar, e se não gostarem, e se isso, e se aquilo, vai gerar em mim o quê? Uma inquietação, né? Uma inquietação e aquele sentimento de ansiedade. Então, você percebe como a ansiedade, ela tá ligada a vários sentimentos, né? Se eu não me acho capaz, se eu não me acho interessante o suficiente. Então, por trás desse sentimento, existem coisas muito mais profundas, né? A pessoa, por exemplo, que vive procrastinando, é um sentimento de ansiedade, ela deixa de fazer alguma coisa, né? Então, são várias situações específicas ligadas a uma só. Mas, o que a ansiedade está mais ligado é, como eu falei, o medo, tá? Então, como eu já falei para vocês, o medo, ele é uma emoção, ele é um sentimento primitivo que é muito importante para a nossa sobrevivência. Se eu tenho medo de aranha, por exemplo, eu vejo uma aranha ali, né, o que acontece? O meu organismo todo vai se preparar.
O outro exemplo que eu dei, se eu tô andando na rua, no escuro, e assim vários sentimentos. Então, se eu tenho medo de alguma coisa, o meu organismo se prepara. Isso que a gente fala que é o medo real. Há quem chame a ansiedade de medo imaginário. Ai, como assim, Adriana? Não existe uma situação específica de medo, mas na minha mente, aqui dentro de mim, eu fico imaginando e se tivesse. Então, por exemplo, no caso da aranha, eu fico pensando, e se tiver uma aranha? Né? Por exemplo, vamos supor que eu vá viajar. Eu vá para o campo, para as montanhas. Aí eu fico pensando assim, e se tiver uma aranha? E se lá tiver aranha? Lá podem ter teias de aranha. E se? O que que acontece? Eu vou gerar dentro de mim essa ansiedade e todo o meu organismo, como eu já disse, ele vai se preparar para quê? Para combater aquilo lá. O problema é que na situação do medo específico, né, eu vejo a aranha, meu organismo se prepara, se ele vai fugir, se ele vai lutar, se ele vai paralisar, enfim. E aquela situação passou, passa. Mas, na ansiedade, o que que acontece? Eu vou ficar com esse e se o tempo todo. E enquanto eu estiver com esse pensamento de e se isso acontecer, o meu organismo ele vai estar preparado. Eu vou contar uma coisa para vocês. A nossa mente, ela não sabe a diferença entre medo real e medo imaginário. Ela não sabe a diferença o que é real e o que é imaginário. Se eu imaginar alguma coisa, ela acredita que é real. Então, quando eu fico imaginando essas situações, né, eu brinco com as pessoas como se tivesse um filme horrível passando na minha frente, né, eu vou ficar ansioso. O meu organismo, ele vai ficar se preparado para combater tudo isso, tá? Então, esse é o problema. Então, a ansiedade, se você for começar a pensar sobre isso, né, desvendar um pouco mais esse sentimento, é um sentimento que está ligado ao futuro. Você não fica ansioso ou ansiosa de uma coisa que aconteceu lá atrás, fica? Não, aquilo lá já passou. A ansiedade, ela está ligada ao futuro. Como eu falei, esse sentimento de inquietação que surge, né, diante de um futuro. Ou seja, de um futuro previsível, que a gente consegue prever, ou até da incerteza, do imprevisível, se eu não consigo prever, é pior ainda, né? A mente vai ficando mais ansiosa porque ela quer encontrar soluções para aquilo lá, né? O objetivo dela é só nos ajudar, mas ela fica ali trabalhando o tempo todo. Então, ela é um sentimento que está ligado ao futuro. Mas ela está conectada com pensamentos do passado. Ai, como assim, Adriana? Agora eu não entendi nada. Vamos lá, eu vou explicar para você. É um sentimento que está ligado ao futuro, a situações futuras, certo? Se eu vou fazer uma viagem, eu posso ficar ansioso, ansiosa. Se eu vou fazer uma prova, pode me gerar ansiedade. Enfim, uma entrevista de emprego, se eu tenho metas para bater. Então, são sempre situações futuras, tá? Isso me gera aquela inquietação e aquele sentimento de ansiedade. Só que quando esse sentimento gera essa inquietação, é por quê? Porque eu estou conectada a todas as memórias, a todo o meu passado. Então, por exemplo, se eu fui mal numa prova, em algum momento da minha vida, aquilo lá me marcou e ficou arquivado na minha memória, então se hoje eu vou fazer uma prova, o que eu vou fazer? Vem aquele sentimento do passado e eu ligo aquele futuro previsível. Então me gera ansiedade. Eu falo, poxa vida, e se eu não soubesse a matéria, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Se eu, por algum motivo lá atrás, acho que eu não sou bom o suficiente e eu vou fazer uma entrevista de emprego no futuro, aquilo lá vai me gerar ansiedade. Por quê? Porque ela está conectada àqueles pensamentos do passado. Ela está conectada àquelas memórias que existem no passado. E assim com tudo. Então, todos os sentimentos. Se eu não bati a minha meta o mês passado, o que meu cérebro vai fazer? Você não vai bater a meta de novo. Então, ele vai ficar com aquele sentimento de quê? De inquietação, porque eu não vou conseguir. Né? Então, todas essas memórias do passado, elas influenciam a nossa previsão, né? Que a gente gera um futuro. O Dr. Joe Dispenza, ele chama de futuro previsível. Né? Então, eu tenho um futuro previsível, eu consigo projetar um futuro. E diante desse futuro, né, que geralmente é mais aterrorizador do que fortalecedor, eu estou o quê? Gerando essa inquietação. E por mais às vezes que eu fique pensando, não, vai dar certo, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou conseguir, aquele pensamentozinho lá atrás do passado, que só está tentando te proteger, então não ache que a ansiedade é um sentimento ruim, né? Tem muita gente que fala assim, eu não quero ser ansioso, eu não quero sentir ansiedade. E você vai jogando tudo aquilo para debaixo do tapete, né? O que é pior, porque você vai reprimindo essas emoções, né? O que acontece? Por achar que é um sentimento ruim, né? Esse pensamento não vem na minha cabeça, ele não sai da minha cabeça, gera inquietação. Eu, por exemplo, tinha um pensamento que sempre falava assim, não vai dar certo, não adianta, não vai dar certo, não vai dar certo. Porque algumas coisas lá no passado realmente não deram certo, ok, tá tudo bem, a vida é assim, algumas coisas dão certo, outras não.
Mas esse pensamento ligado àquelas memórias do passado, onde eu trazia situações da minha vida que não deram certo, o que acabava acontecendo? Acabava gerando esse futuro previsível. Então, com base nesse futuro previsível, que essa vozinha aqui, que esse pensamento tinha para mim, ele gerava uma inquietação desgastante. Né? E por mais que eu fizesse, ficava esse pensamento aqui, inquietante dentro de mim, né? Dentro da minha cabeça, e que não me deixava continuar. Agora, existe uma situação assim, tudo que a gente coloca foco na nossa vida, aquilo lá acaba acontecendo. Então, se eu tô focada no sentimento de que não vai dar certo, que eu não vou bem na prova, que eu não vou bater a meta, que eu não vou conseguir falar em público, que as pessoas não vão gostar do que eu falar, o que acontece? Lembra que eu falei que o nosso cérebro não sabe a diferença do que é real do que é imaginário? E tudo aquilo que eu coloco foco vai se expandir. Então, vamos supor que eu tenho um sentimento assim, eu não consigo falar em público, eu tenho medo de falar em público. E se as pessoas não gostarem do que eu tô falando? E se as pessoas não se interessarem? E se não for um assunto interessante? Então, eu fico com esses pensamentos. Aí eu vou aqui falar com vocês na live, né? Eu tenho todas essas memórias do passado. Então, eu vou ficar pensando sobre isso. Eu tô falando e aqui tá rodando esse programa na minha cabeça. O que acaba acontecendo? Vamos supor que eu tô numa plateia. E aí, de repente, como eu tô focada nisso, que não é interessante, eu bato o olho e vejo lá uma pessoa que tá bocejando. Fala, tá vendo? Realmente o que eu tô falando não é interessante. As pessoas não estão nem aí pro que eu tô falando. Então, daí esses pensamentos, como você tá focado nisso, né, você acaba captando o quê? Justamente as pessoas que de repente ou virou, conversou com o colega do lado, ou bocejou, ou sei lá, né? Aí eu só consigo enxergar isso, porque minha mente tá colocando o foco nisso. E aí vem uma coisa que a gente chama, que hoje já é científico isso, que é a teoria da profecia autocumprida. Ou seja, eu estou, né, se eu foquei nisso, eu vou ver isso, eu vou confirmar isso pra mim. Tá vendo? Realmente o que eu falo não é interessante. E aí esse pensamento, ele vira o quê? Ele acaba virando até uma crença, um sentimento, uma emoção que fica cristalizada em você, né, de que aquilo que você fala não é interessante. Então, assim, a ansiedade realmente, né, por mais que eu falei, a gente é ansioso, a ansiedade é um sentimento que quer nos ajudar, mas a gente acaba pegando às vezes o quê? O lado negativo, o lado ruim da ansiedade. E eu acabo focando nisso, né? Por exemplo, se eu tenho ansiedade de uma reunião de trabalho, a mesma coisa, às vezes surge isso, é o mesmo sentimento, né? Porque em alguma reunião, alguma coisa que eu falei não foi interessante, então isso acaba reverberando no futuro e eu acabo focando nisso. Por exemplo, o exame médico. Vamos supor que às vezes alguém na minha vida pegou um exame e foi lá e realmente não teve um problema de saúde, então eu vou pegar aquele exame, né? E eu já vou ficar com o coração disparado. Nossa, e se tiver algum problema? E se eu tiver com alguma doença? E se eu tiver com aquilo? Tá vendo? Então você vai colhendo as memórias do passado, tanto suas, quanto às vezes de outras pessoas à sua volta, e vai jogando aquilo lá como um futuro previsível, que às vezes, com certeza, pode se tornar o quê? Aterrorizante, né? Então, realmente é. Outro exemplo, ansiedade de não conseguir pagar uma conta, né? Quem nunca teve? Você olha aquela conta, já vem aquele bolo. Nossa, mês passado eu não consegui pagar minha conta, não consegui pagar meu cartão de crédito. E aí já começa a vir aquele pensamento, né? E se eu não conseguir de novo? E se não der certo? E se isso? E se aquilo? Tá vendo? E aí você acaba focando nisso, ao invés de fazer o quê? Pensar, normalizar o seu pensamento e começar a encontrar soluções, não é verdade? Só que quando a gente tem um pensamento ansioso, a gente vai ver um pouco mais isso, né? Na próxima live, onde a gente vai falar sobre a mente ansiosa, como funciona a mente ansiosa, você acaba o quê? Você acaba se limitando e não encontrando soluções. Você acaba focando aonde? No problema. E lembra que eu falei? Tudo aquilo que a gente coloca foco acaba se realizando. Um exemplo muito simples que eu sempre falo para os meus clientes. É muito bobo, você já deve ter ouvido falar nisso. Pensa, toda vez que, por exemplo, você pensou em comprar um carro, né? Ou você pensa, se você nunca comprou um carro, pensa num carro. Pensa num carro amarelo, por exemplo. Você vai sair na rua, você vai começar a ver os carros amarelos. Mulher que fica, quando a gente fica grávida, a gente só vê mulher grávida na rua. Por quê? Porque eu estou focada nisso. Então, tudo que eu coloco a minha atenção vai focar e aí eu só vou ter mais daquilo. Vocês estão entendendo como funciona? Então é básico, a ansiedade ela começa o quê? Vem das memórias lá do passado, eu tô com o foco nas memórias do passado, eu projeto aquele futuro previsível, que aquilo vai acontecer novamente, e aí eu não encontro uma solução. É como se eu usasse o quê? Um cabresto, e eu só estivesse vendo isso. Por que isso acontece, Adriana? Porque o nosso cérebro, ele recebe milhões e milhões de informações o tempo todo, né? E quando eu recebo essas milhões de informações o tempo todo, ele vai focar em algumas. E como que eu coloco foco?
Eu coloco foco naquilo que eu acredito, naquilo que está no passado e daquilo lá que está no previsível, né? Tem como a gente sair disso? Tem sim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, na próxima live, onde a gente vai falar sobre o quê? Entendendo os pensamentos ansiosos. Então, o que eu chamo, né, o que existe, né, a forma como a gente pensa é da seguinte forma: aconteceu um evento, vai acontecer um evento, por exemplo, eu tenho expectativa, uma entrevista de emprego agendada, vamos supor, eu tenho uma entrevista lá de emprego agendada, né, então esse é o evento, isso daí vai o quê? Me gera ansiedade. Só que o que a gente, desculpa, só que o que a gente às vezes não sabe, que você pode não saber, é que antes desse evento existe um pensamento automático. Como assim, Adriana? É exatamente isso que eu já te expliquei, né? Por exemplo, eu tenho um evento específico, antes de eu ficar ansiosa para esse evento, vem o quê? Aquele pensamento automático. O que é esse pensamento automático? Muitas vezes a gente não percebe esse pensamento automático, porque ele é muito rápido, ele vem disparado na nossa mente. Aquele pensamento automático de acordo com aquilo lá. Tudo aquilo que eu já passei no passado, todas aquelas informações que estão aqui, vem na minha cabeça e vem um pensamento automático. Então, se eu pensar que eu não estou preparada para essa entrevista de emprego, existem tantos candidatos, ai meu Deus, eu não estou preparada, ai mas tem muita concorrência, ai eu não vou conseguir, o fulano é melhor do que eu, o ciclano é melhor do que eu não tenho MBA, eu não falo inglês, eu não falo isso, eu não falo aquilo. Vem aquele turbilhão de pensamentos automáticos, vão me gerar ansiedade. Porque você concorda comigo que se eu pensar que eu estou preparada, que eu tenho capacidade, que embora exista concorrência, eu confio no meu potencial, você percebe que você não vai ter aquela mesma ansiedade? Que por mais que exista um sentimento de inquietação, que é normal, né? Esse pensamentozinho de inquietação, de novidade, de tal, esse é normal. E até ele ativa o nosso raciocínio rápido. Por quê? Porque numa entrevista de emprego, ou numa prova, ou numa situação, eu não vou pensar rápido, não vou precisar pensar rápido muitas vezes? Vou. Então essa ansiedade, o que ela serve? Ela dispara o nosso raciocínio rápido. Se eu tô falando, dando uma palestra e vem alguém faz uma pergunta, ou tô dando uma aula e alguém faz uma pergunta, eu não tenho que pensar rápido, raciocinar e buscar aquela resposta e voltar? É exatamente isso que o medo e a ansiedade fazem com a gente. Eles fazem a gente pensar rápido, eles ativam o nosso raciocínio. Então a ansiedade, ela é muito boa quando a gente sabe usar ela a nosso favor, porque ela faz com que a gente pense rápido. Só que se eu penso, eu confio na minha capacidade, aquele sentimento de inquietação, por mais desconfortávelzinho que ele seja, né, aquele friozinho na barriga, ou não sei qual sentimento que você tem aí, ele serve, ele nos ajuda. Mas quando ele tá focado do lado ruim, vamos supor, do lado negro da força, ele vai o quê? Trazer só situações pra gente, né, em que vai gerar mais ansiedade ainda, né, porque daí eu tô pensando na concorrência, eu tô pensando nas pessoas que são melhores do que eu, no fulano que tem o MBA, no ciclano que tem o inglês e eu não tenho nada, o que que acontece? Aquilo lá acaba gerando um turbilhão em mim. E aí eu posso travar na entrevista, eu posso não dar o meu melhor na entrevista, e aí as coisas realmente vão acontecer de acordo com aquilo que a minha mente fez. Né, de acordo com aquilo que minha mente acabou planejando, ou seja, aquele futuro previsível, né, que são os pensamentos automáticos ansiosos que eu falo. Então, a gente vai entender um pouco mais, tá, como funcionam esses pensamentos ansiosos na próxima live, que é quarta-feira que vem, a gente vai desvendar, daí hoje a gente está desvendando, você está entendendo como que a ansiedade funciona, como que ela opera. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais para entender os pensamentos automáticos ansiosos. Vamos lá então, vamos continuar. Então, como eu já falei, recapitulando, toda ansiedade, ela tem origem o quê? Nas memórias do passado, tá? Essas emoções, né, que a gente arquiva, elas têm um benefício. Por quê? Se acontece um evento na minha vida, tá? E daquele evento, a nossa mente, o nosso sistema, ele é tão incrível que ele tira um aprendizado de tudo. Tudo que acontece, seja um trauma, seja uma situação, por pior que seja, uma situação ruim, ele gera um aprendizado dentro daquilo, tá? Então, vamos supor, se eu passei por uma sensação, vamos supor, de ridicularização, vamos supor que lá na infância eu fui ridicularizada diante de uma plateia ou da professora, ela falou alguma coisa ruim, é um evento muito ruim, não é? Mas a sua mente, ela vai gerar um aprendizado disso, de tão incrível que o nosso sistema é. Quando ele gera esse aprendizado, o que ele acontece? Ele vai arquivar essa memória na nossa memória de longo prazo. Ele vai lá e arquiva na nossa memória de longo prazo esse aprendizado,
Só que esse arquivo, ele vem com a emoção junto, né? Mas ok, tá lá o aprendizado. Então, é por isso que quando eu tenho um evento futuro, ele vai lá naquela situação onde ele aprendeu. Então, vamos supor que dessa situação que eu fui ridicularizada, eu aprendi a me proteger, eu aprendi que eu posso ser melhor, dar o meu melhor. Vamos supor que lá eu não estudei direito, aí eu fui fazer uma prova lá, uma apresentação de trabalho, e alguém falou alguma coisa e aquilo lá ficou lá. O que eu aprendi? Poxa vida, da próxima vez eu tenho que dar o meu melhor. Então, para trazer esse aprendizado, tá? A nossa mente faz o quê? Eu tenho uma situação onde eu vou fazer agora uma entrevista de trabalho, vamos supor, né? E eu fico lá, presa naquilo lá. O que vai acontecer? Minha mente, ele vai nesse aprendizado, ele vai trazer esse aprendizado que eu tive de dar o meu melhor, só que ele vem com aquele sentimento de ansiedade junto, tá? Então, isso que acontece, tá? É por isso que a ansiedade que eu falei pra você, ela é normal. Só que se a gente conseguir tirar essa emoção, desvincular essa emoção, que isso é possível, e trazer só o aprendizado, não seria muito mais fácil? Não seria muito melhor se a gente só trouxesse o aprendizado? Mas isso realmente sim é possível. Então essas lembranças, elas só ficam arquivadas na nossa mente, né? Porque você pode estar se perguntando, tá, Adriana, se a nossa mente é tão incrível assim, por que ela vai arquivar isso daí? Por que ela vai trazer essas memórias? Pelo aprendizado. Toda memória, ela está vinculada a um aprendizado, ou uma forte emoção que eu passei, né? E esse aprendizado, que por mais que tenha sido horrível que você passou, o seu sistema, ele consegue sempre, ele consegue tirar um aprendizado. Aí você vai falar assim pra mim, Adriana, mas eu já passei por uma situação XYZ na minha vida que eu não tirei nenhum aprendizado. É porque você não parou pra pensar. Mas se você parar pra pensar, se você refletir, você traz um aprendizado. Nem que esse aprendizado seja sua proteção, pra se proteger daquilo, ou pra não fazer igual àquela pessoa, você traz essa proteção pra você e você arquiva esse aprendizado. Tudo que a gente precisa fazer, então, é começar a desvincular essas memórias desse aprendizado. Então, eu fiz um desenho aqui, que é o ciclo da ansiedade, tá? Não sei se vai dar para vocês verem aqui, tá? Mas como que funciona, então, o ciclo da ansiedade? Existe uma situação específica, então, que me causa ansiedade. Opa, o filtro tá passando aqui. Existe uma situação específica, então, tá? Dessa situação específica, ela está ligada ao quê? A eventos do passado. Então, se eu tenho uma conta para pagar, que eu não consegui pagar, em algum momento da minha vida eu não consegui pagar uma conta, ou eu passei por uma situação mais apertada, o que acontece? A minha memória vem nessa situação aqui do passado, onde não deu certo, né? Para o quê? Para me alertar. Aí, o que acontece? Eu venho com o pensamento, e se eu não conseguir de novo? E se não der certo? E se isso? Ou se aquilo? E esse sentimento, ele vai gerar ansiedade, que vai para essa situação específica que começa a aumentar. Então, quando eu estiver vivendo esse ciclo aqui, né, cada vez mais vai ficar mais forte a minha ansiedade. Porque eu vou gerando esse ciclo e eu vou fortalecendo esse ciclo com os pensamentos. Os pensamentos, né, lembra que eu falei? Existe um pensamento automático que gera uma emoção. E quanto mais eu penso nisso, mais gera emoção, a emoção se liga ao pensamento, que se liga, e aquilo lá vai gerando um ciclo dentro de mim, que ele fica infernal às vezes, não é mesmo? Só que, quando eu penso nessa situação do passado, na verdade o que minha mente quer não é me lembrar dessa situação que não deu certo, mas é tipo, o que eu poderia ter feito diferente lá atrás, que eu não fiz agora? Ela quer trazer para você um aprendizado e não a emoção. Só que a emoção tá ali, ligada. O nosso cérebro, ele arquivou lá na memória de longo prazo, né? Ele arquivou aquela emoção. Mas o que, na verdade, o sistema quer trazer para você não é a emoção, mas o aprendizado, o que você aprendeu. Então, vamos supor, eu tinha uma conta para pagar, ou sei lá, passei por uma situação de escassez, ele quer trazer para você as soluções, né? Na época você pode ter pensado, se eu tivesse feito isso, pensando na solução. Só que, ao invés de você pensar nas soluções ou no aprendizado, naquilo que não deu certo lá atrás, você fica lembrando o quê? Da situação. E aí você fica vivendo esse ciclo de ansiedade. Vocês estão entendendo como a ansiedade funciona? Gente, isso é fantástico. Quando eu começo a entender como a minha mente funciona, como ela opera, eu começo a me abrir a milagres. Porque se eu entendo como uma coisa funciona, eu não vou usar aquilo lá. É a mesma coisa. Você compra um celular de última geração,
né? Aí eu vou pegar, meu celular tem inúmeras funções, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo. Você não vai querer aprender a usar esse celular? Ou você compra um celular e vai lá deixar ele só para ligar. Então não faz sentido, né? Você comprar um mega celular. Não, vou comprar um celular, né? Ou sei lá, uma parede de TV, ou um carro. Não, vou comprar aquele carrão que tem aquelas funções todas, ele esquenta o banco, ele tem o multimídia, né? Eu vou aprender a usar, eu vou querer pegar um manualzinho de instrução para aprender a usar, para tirar o máximo proveito daquilo lá que eu comprei, não é mesmo? Né? E quando por exemplo, vamos supor, eu tô lá no carro, o carro esquenta o banco, só que eu não sei. Né? Então eu tô lá dirigindo, poxa, passando frio, ai, nossa, tá frio esse banco gelado, tal, dirigindo. Aí eu vou lá e vejo, nossa, o carro esquenta o banco. Eu vou lá, aperto o botãozinho e falo assim, poxa vida, que delícia, agora eu posso dirigir com o banco quentinho. Não é muito bom quando a gente descobre isso? Você não vai querer usar daí, né, o banco lá quente? Ou seja lá o seu multimídia, enfim, o que seja. Né? Então, quando você começa a entender como a sua mente funciona, você pode usar. A gente tem um aparelho fantástico, fantástico, fantástico. Quanto mais eu estudo a mente, eu adoro estudar a mente, eu adoro estudar como a mente funciona, seja neurociência, seja física quântica, ligar uma coisa a outra, porque eu começo a entender como a gente opera, né? Como esse ser aqui, que tá aqui, né? Como que esses pensamentos operam. Se eu começo a entender isso, eu começo a usar, né? Poxa vida, se eu fico lá pensando, e se eu não conseguir pagar, e se isso, e se aquilo, eu não posso mudar, não posso inverter isso, eu não posso inverter esse diálogo, e se der certo, e se eu conseguir, qual seria a solução? Né? A semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre essas perguntas que são assim fantásticas e maravilhosas, né? Que é o nosso Google que está funcionando aqui, né? Então, esse, né, é o ciclo da ansiedade. E quais são os efeitos da ansiedade? Os efeitos da ansiedade são a aceleração e aumento da quantidade de pensamentos. Então, quanto mais eu fico, lembra que eu falei, mais eu fico pensando, mais aquilo lá fica indo, né? Eu fico alimentando aqueles pensamentos. A sensação de um turbilhão mental de pensamentos. Quem já não teve isso? Quem já deitou na cama às vezes, com aquele pensamento, você pensa, vê aquele turbilhão que você não sabe nem de onde vem, você não consegue nem raciocinar direito sobre aqueles pensamentos e não consegue dormir. Por quê? Porque o seu pensamento fica ali. E quando a gente tá ligado, lembra que eu falei? Se eu tô com um sentimento de ansiedade, meu organismo todo tá em alerta, ele precisa resolver um problema, então ele fica tum, 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 tum. Se ele tá em alerta, eu não vou relaxar para dormir. Né? Então, a insônia também, né, ela tem muito a ver com a ansiedade. A aceleração do coração, né? Às vezes a gente passa por situações que até a gente sente nosso coração acelerar. Sensação de pressa, né? Eu tô sempre, lembra que eu falei? Com a inquietação ela traz essa sensação de pressa. Parece que eu tô sempre atrasado por alguma coisa, né? Então eu tenho pressa para dirigir, pressa eu andar, se o trânsito para, eu já fico ali, bé. Vai adiantar? Não vai. Mas enfim, né? O nosso sistema, ele fica ali. Dificuldade de ficar quieto, relaxar, né? Então, pessoas, às vezes, ela fica roendo unhas porque ela tem dificuldade de ficar quieto, fica batendo as pernas, né? Você já não teve aquela sensação de ficar com a perna batendo? É uma sensação de inquietude, né? Porque eu tô sempre com pressa, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. O Augusto Cury fala muito sobre isso, né? Sobre a síndrome do pensamento acelerado. Tanta informação, tanta coisa que eu preciso, eu não consigo nem digerir aquilo lá. Como eu já falei, a dificuldade em dormir, eu tenho um sono profundo, porque os meus pensamentos ficam sempre ali. Ou eu durmo e acordo, porque a minha mente está inquieta, ela está preocupada. Diminuição da libido também, ansiedade gera, porque eu não tenho tempo para outras coisas, eu tenho que ficar ali focado, né, naquelas coisas que eu estou resolvendo. Dificuldade em se concentrar em uma tarefa, então por mais que eu esteja executando minha tarefa, eu estou sempre pensando em outra coisa, né, eu não consigo concentrar o meu pensamento. Eu fico ali, focar naquilo que realmente precisa de foco, eu fico com aquele turbilhão de pensamentos. E aí o que acontece? Como eu não sei curar essa inquietação, né? Eu não entendi ainda como minha mente funciona, eu não sei como minha mente funciona, então eu tenho que curar isso de alguma forma, porque é desconfortável, né? Quando a gente fica com esse turbilhão de pensamentos, quando a gente fica com a mente inquieta, é muito desconfortável. E se tá desconfortável, o que eu vou fazer? Eu vou procurar amenizar. Só que ao invés de você ir lá, entender como sua mente funciona, como, né, você vai começar a entender, a trabalhar com esses pensamentos, o que a gente faz? A gente procura comida, né? É um dos sinais. Eu já trabalhei muito com emagrecimento e um dos sinais que a gente come muita ansiedade para tentar acalmar, né, uma compensação para o nosso organismo. Então eu como, né, e vem aquela vontade de comer um doce, comer uma guloseima, comer, sabe? Coisas assim, né? Por quê? Porque isso daí também ele vai gerar o quê? Uma sensação de relaxamento, existe toda, né, uma representação que a gente tem da comida, mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Cigarro, bebida, sexo, jogo,
compras, trabalho, ler demais, estudar demais às vezes, são tudo fuga. Então eu vou fugir de alguma forma. Compra. Você não sente às vezes aquela vontade, puta, preciso comprar alguma coisa, né? Ver aquela sensação de consumismo. E isso tudo ligado ao quê? A todas as informações que a gente tem. Se você for ver, todas as propagandas, né, o que elas fazem? Fazem você acreditar que se você tiver o produto X, Y, Z, você vai ser aquela pessoa que você quer ser. Né? Então você tem isso na cabeça, então eu preciso fugir desse desconforto que tá aqui porque eu não sei lidar com isso, então eu vou lá comprar. Então eu quero comprar. Aí qual outra coisa? Comida, jogo, bom, enfim, exercícios. Tem gente que é focada em exercício sim, né? A pessoa fica lá na academia o tempo todo, embora libere serotonina, quando vira um vício já não é produtivo. Todos os vícios que a gente tem, eles são ligados ao quê? A fugir de um desconforto emocional. Seja qual sentimento for, tá? Que não vale só para ansiedade. Qual sentimento for, esse vício ele quer suprir, né? Você não olhar para isso. Só que quando você começa a entender como isso funciona, como o seu cérebro, como a sua mente funciona, você concorda comigo que você não vai mais precisar? Não, então eu nunca mais vou comprar nada, nunca mais vou comer nada? Você vai comprar, mas a sua fome diminui muito, a sua compulsão diminui muito, os seus vícios diminuem muito, seja ele qual for. Por quê? Porque você tá bem, né? Você tá de boa com você mesmo. E quando você tá de boa com você mesmo, você fica mais tranquilo, né? E aí você não tem mais aquela série de pensamentos fazendo com que você faça alguma coisa. Então, todos esses desconfortos, eles são prazeres rápidos, que eles vão sim mascarar a ansiedade por algum tempo, você vai, né, ter uma normalizada, vamos dizer assim, nos seus pensamentos, mas eles vão voltar, porque eles estão aqui, eles não saíram daqui. O pensamento não fugiu, você não entendeu como funciona, você não aprendeu como funciona a sua mente. Então, aquilo lá vai voltar de tempos em tempos. E qual que é o problema disso tudo? Que quando eu vou para esses vícios, me gera o quê? Culpa. Né? Porque depois que passa, fala assim, poxa vida, comprei tal roupa que eu não devia ter comprado, nem uso, ou se a pessoa tá querendo parar de fumar, ela fuma, né? Então ela começa a fumar, daí ela fala assim, poxa vida, eu não devia ter fumado, eu quero parar, se eu bebo também. Então são todos vícios e prazeres que eles são o quê? Momentâneos, eles são prazeres rápidos, né? Que eles mascaram essa ansiedade, eles acabam normalizando o seu pensamento, mas depois eles fazem com que o quê? Com que você volte tudo de novo, só que você volta aqui, pior. Porque além de tudo, você acaba trazendo uma sensação de não confiar na minha capacidade, né? E a gente vai ver na próxima live que a ansiedade tem muito a ver com isso também, tá? O pensamento ansioso, na próxima live, na quarta-feira, eu vou falar mais sobre isso. Eu não confio na minha capacidade de resolver aquela situação, tá? Então, mas vamos deixar pra lá, senão eu vou começar a falar já da próxima live, eu vou desfocar aqui. Outra coisa que o acúmulo de ansiedade provoca, síndrome do déficit de atenção, como eu falei, são um turbilhão de pensamentos passando pela minha mente, então eu não consigo focar a atenção naquilo que eu realmente preciso, porque tem muito pensamento aqui, tem muita coisa acontecendo na minha cabeça. Depressão muitas vezes também, tá? A ansiedade causa essa depressão e o pânico, né? Por quê? Eu não falei que o medo e a ansiedade, eles são primos, irmãos? O pânico também cada um tem um grau, tá? E a preocupação também ela é prima irmã do medo e da ansiedade. Então, tudo ali no mesmo, né, no mesmo patamar. Quando eu fico preocupada com alguma coisa, também. Eu costumo falar que a preocupação, ela é um pouco mais leve, a ansiedade, ela já é mais intensa, o medo um pouco mais, né, porque o medo também ele é real, tá? E depois vem o pânico, né, porque daí ele já tá acelerado, seu organismo já tá ali surtando. Quando o seu organismo tá surtando, ele vai entrar nessa sensação de pânico sim. Ah, Adriana, mas quando eu tenho já síndrome do pânico, eu consigo trabalhar os meus pensamentos ansiosos? Consegue sim. Talvez você precise de uma ajuda externa, até de medicamentos, mas se você começar a trabalhar sua mente, se você começar a entender como sua mente funciona, isso vai passar sim e vai diminuir, tá? Até mesmo porque o que acontece muitas vezes? Tem muita gente que ela tem medo, ela sente ansiedade da ansiedade. Então, só de pensar que ela pode ficar ansiosa, ela já fica ansiosa. Então, aí ele já tá um grau um pouco mais elevado. Eu fico ansioso de pensar que eu posso ficar ansiosa, né? Então, aí já entra num ponto um pouco mais profundo, mas que quando você começa a entender tudo isso que eu falei pra você começa a entender o ciclo da ansiedade, você começa a entender, né, como as coisas funcionam, isso começa a se normalizar. O seu pensamento se normaliza, tá? Esse é o primeiro ponto. Normalizei meus pensamentos, eu começo a inverter e começo a usar essa ansiedade, toda essa preparação do meu organismo a meu favor, né?
Bom, lembrando então que a ansiedade é, na verdade, o resultado de um somatório de emoções em conflito. Acho que deu para entender aqui, né? Todas aquelas memórias do passado, né? Que aqueles eventos do passado é um conjunto de coisas, às vezes não é uma coisa só. E que esse pânico, depressão, vícios também são o resultado aqui dessa somatória de emoções, tá? Só pra gente, né, entender. Existem alguns sabotadores, né, desses pensamentos que eles geram essa ansiedade, tá? Que eu chamo de o SIGA, né? Os sabotadores internos que geram ansiedade. Ou seja, aquele pensamento crítico, tá? Que é onde você encontra defeito em si mesmo constantemente. Sabe aquele crítico? Mas não é aquele crítico construtivo. É aquele crítico que te critica em tudo. Ah, eu falei tal coisa, poxa, eu não devia ter falado isso. Ah, eu assim, sabe? Tem um insistente, que é aquele que precisa de ordem e perfeição em tudo. Se eu não fizer perfeito, então não vale, né? Então, qualquer coisinha, ele já vem, né, te criticar. O prestativo, que obriga você a ganhar atenção ao tentar ajudar, tá? A pessoa que tem dificuldade em falar não, né? Quantas vezes você quer falar não, aí você não fala o não, você fala o sim pro outro e o não pra você, e aí você fica com aquele sentimento aqui, poxa vida, né? Eu devia ter falado não, você às vezes se sobrecarrega. Existe a vítima, nossa, isso eu tinha muito. A vítima é que ela se sente vítima das circunstâncias. Ah, eu sou vítima da minha ansiedade. Ah, porque eu sou ansiosa mesmo. A vítima, inclusive, ela até se acha superior porque ela sente ansiedade. Ela se acha assim, o top. Só que ela é a vítima do mundo, ela não consegue mudar as circunstâncias. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu sou ansiosa. Ah, eu não consigo fazer isso por causa disso. Ela coloca sempre, né, no externo e nunca assume a responsabilidade e o poder. Existe o hipervigilante, que é aquele que fica em constante estado de alerta e não consegue relaxar, né? Então ele já tá ali, o organismo dele já tá super preparado o tempo todo e ele não tem a sensação de relaxamento, não consegue relaxar. Existe o inquieto, que não mantém o foco, como eu falei, no que realmente importa. O controlador, poxa, esse também eu tinha muito, né? Esse é um que eu sempre fico me monitorando ainda. A necessidade de controlar tudo. Né? Ele está sempre no comando, ele não consegue deixar. Aí quando a gente começa a falar um pouco de física quântica, de infinitas possibilidades, não, ele fica ali, né, controlando tudo. E esse é aquele que mais controla ainda o quê? O passado familiar para o futuro previsível. E o esquivo, que ele foge de conflitos e desafios, tá? Ele foge de tarefas difíceis, esse sempre ele vai procrastinar, tá? O esquivo ele procrastina por quê? Se é uma tarefa que é difícil, ele não confia na capacidade dele, ele sempre vai se esquivar daquilo lá. Ah, se eu tenho um relatório para entregar, então ele acaba procrastinando e deixa sempre para a última hora. Tá? Então, esses são alguns sentimentos que acabam o quê? Sabotando a gente. São pensamentos que quando a gente começa a entender, a gente começa a trabalhar com eles, tá? E a mudar isso daí. A mudar por quê? Porque existe dentro de nós uma fonte interna de sabedoria. Existe dentro de nós, né, uma fonte que ela tem todas as soluções que a gente pode imaginar aqui dentro da gente, né? Como eu falei, o nosso cérebro é uma máquina fantástica, né? E isso já existe dentro da gente. Você só não consegue enxergar essas soluções, você só não consegue enxergar isso, por quê? Porque sua mente tá ali, pum, 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 que nem um macaquinho, pipocando de um pensamento no outro. Mas quando você consegue parar, silenciar sua mente, você começa a entrar em contato com essa fonte de sabedoria interna, que tem todas, eu vou falar aqui, ó, todas as soluções que você pode imaginar dentro de você. Tudo aquilo que você precisa já está dentro de você, basta que você acesse. Mas para acessar, você precisa o quê? Acalmar os seus pensamentos, silenciar, respirar e entrar em contato. E quando você começa a entrar em contato com essa fonte interna de sabedoria, você começa a entender todas as soluções. Você cria novas perspectivas, você cria coisas. Não tem pessoas que às vezes conseguem, de uma situação super difícil, super desafiadora, a criar, a inverter aquilo lá e, poxa vida, nossa, a pessoa passou por um negócio que ela conseguiu criar. Por quê? Porque ela está em contato com a fonte de sabedoria interna. Então, dentro dos desafios, dentro das situações, ela consegue criar. Ela está em contato com isso, né? Essa fonte que navega, ela escolhe os caminhos, ela sabe o que você tem que fazer, né? Você sabe o que você tem que fazer, não é ela é você. Tá tudo aqui dentro de você. E ela o que? Ela acaba, né, sendo, como que eu posso dizer? Ela fica encolhida ali porque existe todos esses pensamentos, tá? Que não deixam você acessar essa fonte. Então, por isso que eu falo, é possível transformar a sua ansiedade em criatividade. É possível você transformar e começar a usar
toda essa preparação, como eu já disse, do seu organismo para começar a criar soluções, criar coisas para sua vida, criar tudo que você pode imaginar, né? Como eu falei, às vezes duas pessoas, elas passam por uma situação parecida e cada uma tem uma reação, né? Cada uma tem um desfecho na vida, né? Tem muitos filmes que às vezes falam sobre isso. Por quê? Uma acessa, tá, a sua fonte de sabedoria interna e a outra não, né? A outra não consegue acessar a sua fonte de sabedoria interna. Outra coisa que eu quero falar um pouco com vocês, quando a gente fala nessa fonte de sabedoria interna, é uma coisa que vocês já devem ter visto também, é aquela imagem do iceberg, né? Até desenhei aqui, né? Então, aqui é o que a gente tem para fora, que é 5% só, né? Daquilo que a gente acessa na nossa mente. E tudo isso aqui, os 95%, é o nosso inconsciente. Nesse inconsciente é que estão todas aquelas memórias, os traumas, os medos, tudo aquilo que eu reprimo dentro de mim, toda aquela ansiedade que eu falo, eu não quero sentir isso agora, pum, vai, joga lá pro fundo do poço, a gente fala que tá tudo lá no seu inconsciente. E essa fonte de sabedoria interna, ela tá também em algum momento lá, em algum lugar, jogada no seu inconsciente. Quando você começa a trazer isso à tona, você começa, né, a trabalhar sua mente, você começa a fazer o quê? Você começa a acessar tudo isso. Você começa a acessar essa fonte de sabedoria interna dentro de você. Isso, assim, ele é fantástico, né? Porque você começa a abrir essas portas e a usar os outros 95% do seu potencial, que é muito mais do que 5%. Pessoas que se destacam na vida, pessoas que são, né, os gênios que a gente fala, eles acessam essa fonte de sabedoria interna. Você não é melhor nem pior do que ninguém, né? Se uma pessoa conseguiu, você também consegue. Eu sempre falo isso, se uma pessoa conseguiu, todo mundo consegue. A mente é a mesma, o cérebro é o mesmo, né? Basta o quê? Você quietar seus pensamentos e começar a acessar essa fonte de sabedoria interna. Eu trouxe até alguns casos aqui para vocês começarem a entender um pouquinho mais como que isso funciona. Tive um cliente uma vez, que toda vez que ela tinha um gasto extra, ela ficava ansiosa e não dormia direito. Ela se sentia culpada, né, por ter esse gasto extra. Então, se ela comprava alguma coisa lá, ai, poxa vida, alguma coisa que ela queria, ela ficava no outro dia ansiosa, ela não dormia direito e ficava ansiosa, achando que depois não ia dar certo, que ela não ia conseguir pagar as coisas dela, o cartão de crédito, enfim. Ela se relacionava com o dinheiro a partir do quê? Dos pensamentos da criança, daquelas memórias que ela tinha lá na infância, como a família dela se relacionava com o dinheiro e como ela, criança, entendia aquele relacionamento. Porque às vezes as pessoas falam assim, Adriana, mas eu nunca passei por uma situação, minha família sempre teve uma boa relação com o dinheiro, mas a criança às vezes entendeu de outra forma. Aquela memória que você tem lá, né, é de outra forma, né? Do medo da falta, ela tinha medo que aquilo lá faltasse. Aí o que acontecia? Essa era o inconsciente dela, como ela se relacionava. Na memória dela, que a gente trabalhou, né, existia todo o quê? Um relacionamento da família, mais especificamente dela com o pai dela, né? E aí o aprendizado. O que é o aprendizado que eu falei? Lembra que aquela situação, né, do passado, a sua memória linka ao aprendizado? Ela se linkava ao aprendizado como? Saber gastar, né? Honrar o dinheiro, não ter gastos assim, tipo, por compulsão ou por bobeira. Enfim, ela tinha esse aprendizado. Quando ela desconectou essa emoção desse aprendizado, né, ela começou o quê? A fluir melhor, né, com o dinheiro. Então, ela começou a confiar mais nela, na capacidade dela. E assim, né, a relação dela com o dinheiro melhorou. Outro caso de uma cliente que ela estava muito irritada no trabalho, tá? Ela tinha acabado de ser promovida, ainda ela estava super irritada no trabalho, né, com uma angústia e uma ansiedade. Poxa vida, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Né? Ela tinha acabado de receber uma promoção. Então, você vê que a ansiedade, às vezes, ela não acontece só nas coisas ruins, né? Nas coisas boas também pode gerar ansiedade. Porque ela não confiava o quê? Na capacidade dela. No inconsciente dela, naqueles 95%, ela não se sentia capaz. Ela precisava de aprovação. Ela ainda estava precisando de aprovação. Na memória dela, né, existia uma memória onde a professora, acho que falou mal do trabalho, alguma coisa assim que ela fez, né? Que ela estava ainda precisando da aprovação dessa professora lá atrás, né? E aí, quando você reverte isso, qual foi o aprendizado dela? Ser melhor. Então, como ela precisava de aprovação, o tempo todo ela dava o melhor dela para tudo. Só que enquanto essa memória estava lá, tudo que ela via o quê? O futuro previsível dela, tá mesmo diante de uma promoção, é que ela não ia conseguir, que ela não ia dar conta, né? Que ela não ia ser aprovada, né, pelo chefe agora, no serviço que ela fizesse. Aí, quando ela desconectou, né? Quando a gente reconfigurou, reconstruiu essa memória, ela começou a entender
que ela já tinha aquela aprovação, ela continuava dando o melhor dela, mas sem precisar daquele sentimento de ansiedade, daquela inquietação e irritação constante, que ela acabava se irritando até com as pessoas ao redor dela, né, com os outros colegas de trabalho. Outro caso também foi de uma cliente que ela se sentia ansiosa na presença de outras pessoas. Ela evitava interações sociais, não interagia com outras pessoas, tá? Inclusive, ela foi preterida numa promoção, por quê? Porque ela sempre fugia das reuniões, ela sempre fugia de interação com outras pessoas, né? No inconsciente dela, ela pensava que ela estava sempre sendo julgada. Lembra que eu falei logo no começo da live que o sentimento, quando a gente fica com medo do julgamento dos outros, a gente também gera uma sensação de ansiedade, porque se fica o tempo todo ali, nossa, estão me julgando, estão falando de mim, então isso, então aquilo, e isso gera uma inquietação enorme, né? E ela foi, na memória dela, ela foi criada pelos avós, né? E apesar de todo o carinho que ela tinha, ela guardava o abandono dos pais. Ela tinha ainda esse sentimento de ter sido abandonada lá atrás, né? Que é também uma coisa que a gente vai trabalhar no aulão, né? Que é a criança ferida, o arquétipo da criança abandonada. Mas isso eu não vou falar agora, só vou deixar vocês com essa, né? Com essa sensação aí que isso existe cura sim para nossa criança. Todo mundo tem essa sensação de abandono, de rejeição na infância, que em algum grau guarda lá no inconsciente. E quando ela conseguiu mudar essa memória também, ela começou a entender e a se relacionar mais com as pessoas e não tinha mais esse medo de ser julgada. A ansiedade dela também normalizou nesse ponto. Então vocês estão entendendo, né, que como essa mente inquieta, com esse sabotador e essas memórias funcionam e trazem pra gente esse sentimento de ansiedade, né? A ansiedade, então, ela é gerada por uma série de pensamentos, uma série de coisas que ficam aqui na nossa mente. E se você conseguiu entender como a mente só funciona, se a gente foi aqui um pouco, né, desvendando um pouco esse sentimento de ansiedade, você já começou a entender como isso funciona e você já tem elementos para você começar a mudar. Só com essas informações que eu dei aqui para você nessa live, né, você já consegue mudar o seu pensamento. Você só não vai mudar se você não quiser. Se você falar assim, não, tô bem assim e tudo bem. E tá tudo bem também, tá tudo certo, né? Ninguém precisa mudar. Mas se isso te causa desconforto e se você quer começar a acessar, né, mudar esses comportamentos, isso é sim possível, né? Então, eu queria deixar vocês aqui com um raciocínio. O que a ansiedade gera para vocês hoje? Como você reage em relação à ansiedade hoje? Qual que é a sua fuga, né, da ansiedade? Primeiro começa a pensar quais são os vícios, compulsões, o que você faz para fugir da ansiedade. Isso é importante, né? Você ter esse mapa, né, da ansiedade. Quais os pensamentos você tem? Qual crítico interno, sabotador, um daqueles que eu falei, você mais tem na sua vida hoje? Eu falei, o meu era a vítima, né? Eu passei muito tempo por um estado de vitimismo, onde eu me achava vítima das circunstâncias, com uma sensação de injustiça, enfim. E o controlador era bem forte para mim também. Até hoje, né? Eu sinto que eu falo, tento controlar ainda, quando eu tento controlar, eu falo, opa, peraí, relaxa, né? Então aí eu trabalho com o meu controlador interno hoje em dia. Ele é muito menor do que ele era antes, tá? Mas é importante que você saiba isso, né? Que pensamentos você tem? Como você gostaria de agir? Isso é muito importante para você começar a mudar esse padrão, porque até agora eu desvendei a ansiedade aqui para vocês. Como a ansiedade funciona, você já está começando a entender como o seu pensamento funciona. E agora, para começar a mudar, como você gostaria de agir, em vez disso que você faz hoje? E quais os pensamentos você gostaria de ter? Se você fizer esse exercício, sentar depois, escrever tudo isso, você vai ter gerado já, assim, uma grande mudança no seu nível de ansiedade. Entendendo tudo isso que eu falei, porque quando a gente traz para a consciência fica mais fácil. Eu já sou consciente disso. Antes estava tudo aqui no meu inconsciente, eu não sabia. Agora eu já trouxe para o meu consciente. Se eu começar a entender isso, eu vou começar a gerar mudanças na minha vida. Eu vou começar a mudar esse pensamento ansioso e já começar a transformar a ansiedade em criatividade, ou no mínimo começar a normalizar essa ansiedade. Então eu sempre falo assim para os meus clientes, né, principalmente com qualquer emoção, mas principalmente com ansiedade. Traz a ansiedade do seu lado, como se ela fosse sua melhor amiga. E quando você começar a trazer, sentir essa sensação, ao invés de você jogar a ansiedade ali para o seu lado, você para e pensa, o que eu penso que me deixa ansioso? O que eu penso que está gerando essa ansiedade em mim? Porque se você perguntar por que eu estou ansioso, a sua mente vai dar mil motivos. Ah, porque tem a reunião, tem a promoção, tem a prova, tem blá 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 blá, tem a coisa blá blá. Ela vai te dar todas as justificativas. Então, quando você começar a entender o que eu penso,
né? Ou seja, que eu não vou dar conta, que não vai dar certo, que vai dar isso, você já começa a entender. Escreve esses pensamentos, se possível, mas só o fato de você entender eles, você já vai pensar, e como eu gostaria de pensar sobre o assunto? Né? Então, vamos supor que eu tenho uma prova para fazer. Aí eu começo, né? Vem aquele sentimento de ansiedade. O que eu tô pensando que faz com que eu sinta ansiedade? Ah, que eu não sei toda a matéria, que a prova vai ser difícil, que tem muito, né? Eu posso tirar nota baixa, bibibi, bababó. Aí você vai anotar. E como eu gostaria de pensar? Né? Ah, que se talvez eu tivesse melhor preparada. E como eu posso me preparar melhor? Ah, talvez estudando. Qual matéria que eu tô mal, que eu ainda poderia estudar melhor? Tá vendo como você consegue, quando você entende os seus pensamentos, a negociar com eles? Não digo nem negociar, transmutar esses pensamentos. E aí você vai para o que realmente importa. Encontrar a solução e não ficar preso ou paralisado naquele sintoma de ansiedade. Quando você começa a entrar nesses pensamentos e a mudar esses pensamentos, como eu gostaria de pensar? Como eu gostaria de agir em relação a essa situação? Você já começa a gerar essas mudanças, né? Então, era o que eu tinha para falar hoje para vocês, né? Desvendar esse mistério da ansiedade, né? Quando a gente desvenda isso, tudo aquilo que parecia muito grande, você sente agora que começa a diminuir. A ansiedade talvez agora já não seja aquele bicho de 7 cabeças, talvez ela só tenha 2 agora, por enquanto, porque ao longo dessas lives, né? Na quarta-feira a gente vai ter mais uma live sobre como funcionam os pensamentos ansiosos. E na sexta que vem a gente vai ter mais uma falando sobre como transformar a sua mente. Mas é importante que você entenda primeiro como a ansiedade funciona. Eu sei que você está ansioso já para transformar, né? Mas é importante que você entenda como funciona. Quando você entende como funciona, você começa a usar muito mais. Lembra que eu falei do celular? Se eu sei como o meu aparelho de celular funciona, se eu sei como o meu carro, como a minha TV funciona, se eu sei todas as funcionalidades dessa máquina aqui, ó. Se eu sei todas as funcionalidades dessa máquina maravilhosa que é a nossa mente, que aqui está representado pelo nosso cérebro, eu consigo usar isso de uma forma muito melhor, muito mais otimizada. E se a gente faz isso com o celular, por que não fazer isso com a nossa mente? Que é a maior ferramenta, que é um aparelho maravilhoso que ninguém jamais conseguiu criar. Embora hoje em dia exista inteligência artificial, né, ela não supre a nossa inteligência, a nossa consciência, né, que está aqui na nossa mente. Eu espero que você tenha criado novas conexões neurais só de entender um pouquinho mais, né, sobre como a ansiedade funciona, sobre desvendar a ansiedade, que essas novas conexões neurais comecem a puxar aquele bichinho, né, dentro de você e que isso já comece a transformar os seus pensamentos. E eu te convido também para no dia 8 de julho, tá? Nós vamos ter um aulão fechado, vai ser fechado porque nós vamos fazer vários exercícios, não daria para fazer aqui ao vivo, tá? Porque é muita informação, aí fica o WhatsApp pulando, né? Enfim, um aulão fechado, onde você vai começar a entender e até a praticar já isso, de transformar a sua ansiedade em criatividade. A gente vai aprofundar mais esse assunto aqui ainda, todos os assuntos que eu vou trazer nas lives, tá? E a gente vai mexer na sua mente. Nós vamos realmente fazer uma reprogramação já da sua mente, tá? Reconfigurar a sua mente para transformar a ansiedade em criatividade e para você usar a ansiedade a seu favor. Eu espero que esse conteúdo tenha sido, assim, incrível para você, como foi para mim, quando eu comecei a descobrir tudo isso, quando eu comecei a entrar nesse mundo, né, de conhecer mais a mente, como a minha mente funciona, como ela opera, e que você consiga formar novas, mais e mais conexões neurais. Se fez sentido isso para você, se você quer convidar outras pessoas, compartilhar com outras pessoas que você entende, porque hoje em dia somos, acho que 7, eu não sei, mas tem muitas, né, eu não lembro do número agora, mas existem milhões de pessoas que sofrem, né, desse sentimento, né, dessa emoção da ansiedade, sofrem com ansiedade, quando na verdade elas poderiam estar usando a ansiedade a seu favor, usando a criatividade ao invés da ansiedade. Então compartilhe essa live, compartilhe esse assunto aqui, né, com as pessoas que você entende que vai fazer a diferença na vida, que essa informação vai trazer um boom, né, fazer boom na cabecinha, como fez na minha, que traga esse boom consciente para você também. Adorei estar aqui com vocês, adoro falar sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida, me chama inbox. Se você quiser os slides, né, eu fiz slides aqui para trazer meu raciocínio, porque minha mente ainda lá fica, né, embora agora seja na parte criativa, né, e como é muito conteúdo, como eu estudo muito sobre isso, então para não ficar, né, perdida nisso tudo, eu fiz alguns slides. Se você quiser alguns slides com as perguntas, com o entendimento, para você refletir um pouco mais sobre isso, me chama inbox também, que eu mando para você os slides, para você começar a agora aprofundar um pouco mais nesse assunto, que vale muito, muito, muito a pena.
Uma vez eu li uma frase do Vilela da Mata que ele fala: infelizmente, as pessoas gastam mais tempo aprendendo a usar o controle remoto da TV do que a própria mente. Quando você começar a inverter isso, a começar a usar somente como você quer usar todos os outros aparelhos disponíveis, você vai realizar coisas incríveis na sua vida. Gratidão, 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 gratidão por mais essa live, por mais esse conteúdo, por você estar aqui me assistindo, e espero realmente que faça assim um boom na sua consciência, como fez na minha. Até mais!